Pessoal, o interessante da gente falar, né, quando a gente pensa em estudo, é que eu estou nesse batidão aí já tem algum tempo, tá? São 10 anos que eu estudo praticamente todos os dias. São 10 anos que eu não passo praticamente sem ler, ouvir ou, né, escrever alguma coisa. Eu comecei especificamente durante o período da faculdade, né? Foi um período, foi logo ali com os meus 19 anos, eu vou fazer 29 esse ano. Então foi um período que eu acordei, né? Eu já fazia direito, fiz direito na Universidade Católica de Brasília, né? Eu já tinha estudado para o vestibular, mas nunca foi um estudo sistemático. Então a primeira vez que eu parei para pensar e falar, opa, o que que eu estou fazendo, né? Com a minha vida, o que que eu estou fazendo com o meu tempo, o que que eu estou fazendo com os meus horários, o que que eu estou fazendo com, né, com o tempo que me foi dado. Foi quando eu tinha aproximadamente 19 anos de idade. Antes da gente entrar um pouco no ponto já, né, dessa fase ali adulta, eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha ali 8 anos de idade. 7, 8 anos de idade. Quando eu estava aproximadamente na terceira série, né? Eu estudei muito tempo no Colégio La Salle, aqui de Brasília. E era meu primeiro ano nesse novo colégio, e eu lembro como se fosse hoje, uma professora que foi muito boa para mim, né? Ela se chamava Marcela. Vocês já vão entender qual que é aí a ligação disso tudo, tá? A professora Marcela, no terceiro ano, na terceira série, né, do ensino fundamental, durante uma aula ali, eu não lembro bem mais, já tem 20 anos isso aí, mas eu não lembro bem qual que era o contexto, mas eu lembro que ela perguntou para todo mundo qual era a aula preferida que a gente tinha, crianças na escola, qual a aula que a gente mais gostava. E aí, eu, né, falei que era educação física, que eu adorava jogar bola, né? Eu só pensava em futebol, 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 e eu lembro que ela me falou uma coisa que me marcou profundamente, eu nunca esqueci isso. A professora Marcela, lá na terceira série, ela virou para mim e falou assim: Pedro, jogar bola é legal, mas se você tiver o interesse apenas em jogar futebol, os seus amigos vão aprender coisas novas e você não vai ser convidado para sair com eles, porque você só vai saber falar de um assunto e esse assunto é futebol. Isso ela estava falando com uma criança de 7 anos, 7, 8 anos. E aquilo ficou na minha cabeça como algo tipo assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero que eu não conviva com as pessoas, né? Eu não quero que eu seja uma pessoa desinteressante. Eu quero saber falar sobre muitas coisas. Eu quero saber o que está se passando no mundo. Eu quero saber qual a origem das minhas ideias, qual a origem dos meus pensamentos, qual a origem, né, das coisas que eu gosto e o que eu quero para mim. O tempo foi passando, né? Até o momento em que eu estava num estágio, né? Eu estagiei no Tribunal Regional Federal aqui de Brasília. Eu era estagiário lá e eu botei na cabeça que eu queria entrar para um escritório de advocacia. Estou fazendo esse prólogo, pessoal, para vocês entenderem, né, a importância e a relação que a gente tem com é importante algumas coisas quando a gente fala de estudo, quando a gente fala de sentar, estudar e fazer isso durante muito tempo, né? Como eu falei para vocês, são 10 anos. Então, esse primeiro episódio da professora Marcela, lá na terceira série, me marcou, mas ele foi frutificar só a partir dos 19 anos. E aí, eu comecei a procurar ali alguns estágios, alguma coisa, caí num estágio, o pessoal do direito aí deve conhecer, um escritório de advocacia chamado Matos Filho, que é um super escritório, né, um gigante. Na época, né, eles tinham o título de o maior escritório da América Latina. Então, cortando muitas etapas aí, eu acabei entrando nesse escritório. E lá eu comecei a conviver com algumas pessoas. Conviver com gente muito mais inteligente do que eu.
pessoas muito mais capazes do que eu, pessoas muito mais interessantes do que eu. E aí me veio a primeira vez o ensinamento da professora Marcela. Por quê? Eu lembro como se fosse hoje, né? A gente estava numa integração, eu fui para São Paulo ser treinado, e eu lembro como se fosse hoje uma moça que entrou comigo como estagiária também, o nome dela era Daniela Amarante, eu lembro o nome dela até hoje, e ela pegava o celular e mandava áudio em francês para um amigo que ela tinha na França. Aí depois ela pegava outro áudio e mandava em italiano, porque ela tinha feito o estágio na Itália. Depois ela pegava e mandava áudio em inglês, porque ela tinha feito estágio também de direito em inglês. E ali eu falei, opa, eu quero ser igual a Daniela. Pessoal, de lá para cá, o que eu fiz praticamente na minha vida foi trabalhar e estudar. Dos meus 19 anos para cá, são 10 anos dedicados aí, eu aperfeiçoei o meu inglês, eu aprendi, né, eu concluí um curso completo de francês, eu aprendi por conta própria o espanhol, eu me formei em direito, eu me tornei advogado no 8º semestre, né, eu vi, né, que o ramo do direito não era para mim em algum momento, então eu comecei a buscar outras coisas. E em algum desses momentos eu encontrei a diplomacia. Dediquei 4 anos da minha vida à história, à geografia, à política internacional, ao português, ao francês, a tudo que envolve o contexto da diplomacia, ao concurso da diplomacia, né? Não fui aprovado no concurso, não estudo mais para o concurso, mas uma bagagem muito grande ficou comigo. E não uma bagagem teórica, mas uma bagagem de rotina de estudo. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Como ter uma rotina de estudo que permita com que você faça repetidamente, praticamente a mesma coisa durante 10 anos. Como eu falei lá no story que eu convidei vocês para a aula, 10 anos não são 10 dias, não são 10 meses. Nesse tempo, eu mudei muito. Nesse tempo, eu tive muitos altos e baixos pessoais, familiares. Muita coisa mudou, mas durante esses 10 anos, eu posso garantir para vocês que eu praticamente não passei nenhum deles sem aprender algo novo, sem pegar uma indicação de livro, sem fazer uma lista de livros que eu queria ler, sem encontrar um filme novo, sem encontrar uma lista de música nova, sem conhecer um autor novo, sem ler um livro novo, sem começar um livro novo, sem terminar um livro novo, sem escrever um novo texto, né? Depois veio o Lumen, que potencializou isso porque se tornou trabalho, né? O pessoal acha que, pessoal que não conhece o Lumen, né? Mas o pessoal que está no Lumen, quem tiver no Lumen aí, manda uma velhinha para mim, que eu quero saber quantas pessoas estão no Lumen aqui. Mas o Lumen fez da literatura um trabalho para mim. A gente tem compromisso, a gente tem data, a gente tem horário, e isso é muito importante. Isso é muito importante. Você trabalhar com datas. Todos os projetos precisam de data. Esse é o primeiro ponto que eu preciso que você entenda e que você anote. Eu falei que você ia precisar de papel e caneta hoje. É realmente uma aula, pessoal. Eu vou passar aqui muita coisa que me norteou durante esses 10 anos. A primeira coisa que eu posso dizer para vocês é: projeto tem data para acabar e data para terminar. Então, coloque data nas coisas que você quer fazer. Coloque data se você quer ler um livro. Coloque data para iniciar o livro. Coloque data para terminar o livro. Pegue um livro, 300, 400, 500 páginas, divida pelo número médio de páginas que você lê num dia, que você é capaz de ler num dia, que você tem disponibilidade de ler num dia, e cumpra a meta. Projeto tem data. Beleza? Então, hoje, aquele fantasma da professora Marcela não me assombra mais. Porque hoje, né, depois de algum tempo estudando, eu acho que eu consigo falar pelo menos sobre uns 2 assuntos aí de forma confortável, né? E isso é muito bom, porque isso te dá liberdade, te dá confiança, te dá armas
para que você possa agir e se desenvolver no mundo. Que mundo é esse? Nas suas relações familiares, nas suas relações de trabalho, nas suas relações criativas. A gente tem hoje, pessoal, uma geração amputada criativamente. Qual foi o último texto que você escreveu? Qual foi a última música que você ouviu? Qual foi o último filme novo que você pegou para ver de verdade, né? Então a gente faltam algumas coisas assim. Faltam algumas coisas. Contudo, pessoal, né? Hoje eu me divido aí entre o Lumen na internet, a gente tem o acervo também. Eu tenho uma empresa, duas empresas, na verdade. Uma que é de seguros, uma corretora de seguros, uma outra que é do ramo da construção civil. Então, tempo na minha vida é bastante escasso. Trabalho é praticamente da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, mas mesmo assim eu me sinto uma pessoa extremamente livre. E aí é a minha realidade. Pessoal, de todas essas coisas, ainda tinha uma coisa que me assombrava aí, que era essa falta de sentido em trabalhar, em ganhar dinheiro, uau, tá. Isso só foi ser respondido. E isso impactou muito o meu estudo, a minha rotina e a forma como eu estudo, né? A periodicidade do meu estudo, que foi a minha reaproximação com Deus, né? Ora, eu pensava o seguinte, cara, por que que a gente trabalha tanto? Por que que a gente precisa trabalhar tanto? Onde é que se todo mundo vai morrer um dia, né? E aí, essa minha reaproximação com Deus, esse estudo, né? Que eu peguei como um estudo mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui o que que eu preciso saber para entender o básico. E aí eu fui atrás de grandes autores. E aí eu encontrei Santo Agostinho. Aí eu encontrei autores mais modernos. No caso, eu sou católico, né? Então, eu fui pesquisar a fundo. A segunda dica que eu dou para vocês, pessoal, a primeira foi projetos têm data para acabar e para iniciar. A segunda dica que eu dou para vocês é não sejam raso naquilo que vocês se propõem a estudar. Se você coloca como tema de estudo a sua reaproximação com Deus, vá nas fontes confiáveis, pessoal. Procure livros, procure grandes autores, procure grandes personalidades, procure leia, né, a fonte primária, que é a Bíblia, tentando entender. Isso é um ponto. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo, o direito, né? Sou formado em direito. Se você tem ali a pretensão de ser um advogado, escolha uma área, mergulhe nessa área, né? Eu fiz a minha OAB, por exemplo, em constitucional. Se eu fosse seguir numa advocacia voltada para o ramo civil, por exemplo, que hoje eu não atuo como advogado, mas se eu fosse seguir, por exemplo, né? Qual a origem dos contratos? Da onde que surgem os contratos? Quais são os princípios? Da onde surgem esses princípios? O que dá luz à Constituição brasileira, né? Isso te dá matéria, te dá material para você extrapolar, muitas vezes, e vencer uma discussão jurídica no detalhe. Mergulhe no assunto que você tem interesse. Por exemplo, eu não sei se ele está aí, um amigo meu, o Alvin, por exemplo, ele é consultor financeiro da XP, e ele mergulha nesse universo. Ele mergulha nesse universo. Ele vai atrás de ouvir grandes especialistas, ele vai atrás de livros para eles. Porque o grande lema do estudo não é relembrar, não é colocar na memória, mas é se impregnar daquilo que você está estudando. Aquilo precisa fazer parte da sua vida, aquilo precisa fazer com que seja natural, de uma forma que você não esqueça as coisas que você está estudando. Porque se fica uma coisa mecanizada e voltada para uma prova específica, e a gente vai falar disso, né? Lembra, projeto tem data para iniciar e acabar. Então, uma prova específica tem uma data para acabar.
E aí as técnicas são outras completamente diferentes. Mas eu falo mais do estudo, pessoal, como algo que, enquanto a gente estiver vivo, não vai terminar. Porque muito da mentalidade brasileira é o seguinte: eu terminei o fundamental, fiz o ensino médio, fiz a faculdade, não preciso estudar mais. Ah, eu já ouvi da boca de colegas de faculdade, de colegas de curso, o seguinte: eu tô doido para passar no concurso para eu nunca mais ter que tocar num livro. Qual o sentido da vida dessa pessoa? Né? Ela está no reino do gostosinho ainda. Eu faço o que eu gosto, eu não faço aquilo que eu não gosto. Será que é isso mesmo que a gente precisa? Então, esse contato aí com a religião, forma firme, né? Óbvio que tem altos e baixos, óbvio. A gente, uma hora está, né, muito empolgado, outra hora a gente está muito desempolgado. Mas eu falo que é o seguinte, principalmente em matéria de religião, é você se relacionar com uma pessoa e não com um símbolo, e não com uma história, mas se relacionar com uma pessoa. E quando você se relaciona com uma pessoa, você fica bravo porque ela não te responde. Vamos pegar aí seu namorado, sua esposa, seu amigo. Se você manda mensagem e ele não te responde no WhatsApp, o que que você faz? Você fala, pô, por que que não está me respondendo? É a mesma coisa com Deus. Se ele não te responde, a gente fica bravo. Aí você volta, aí você reformula, aí você não desiste, e assim por diante. Mas essa tua jornada vai te dar sentido, direcionamento. Ela vai te levar a um caminho de humildade. Ela vai te levar a entender muitas coisas que antes você não entendia. E principalmente ela vai te levar ao que eu considero como mais importante, que é conhecer a nós mesmos, né? Quanto tempo a gente passa, pessoal? Quanto tempo a gente passa sem fazer perguntas para nós mesmos? Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Eu estou feliz com a minha vida? Eu olho em volta, eu estou alegre? Eu quero mais para minha vida? Mais o que, Pedro? Dinheiro? Pode ser. Não tem problema nenhum você querer mais dinheiro. Não tem problema nenhum você querer morar num lugar melhor. Não tem problema nenhum você querer ter um plano de saúde melhor. Não tem problema nenhum você querer que as pessoas que precisam e dependem de você tenham uma segurança melhor. Pessoal, tá fazendo sentido? A gente está chegando agora. Se tiver fazendo sentido, coloca assim: sentido, que eu quero ouvir aí enquanto eu bebo uma água. Beleza, ótimo. O que que acontece então? Uma coisa que nós precisamos entender, pessoal, é o seguinte: que o ser humano ele não é o trabalho, ele não é a tarefa que ele desenvolve na igreja, ele não é o hobby dele, ele é tudo isso junto. Então você tem que ser o mesmo no trabalho, você tem que ser o mesmo dentro de casa, você tem que ser o mesmo na igreja, você tem que ser o mesmo em todo lugar. Em todo lugar você tem que ser a mesma pessoa. E como achar essa pessoa? Aí vem o primeiro exercício que eu quero propor para vocês hoje. Exatamente. A Maria Clara diz assim: ter unidade de vida, importante demais. Exatamente. Beleza? Deixa eu só desativar aqui o som do WhatsApp. Ter unidade de vida. É isso. É isso, tá? Ter unidade de vida. Você não pode ser uma pessoa no trabalho, outra pessoa em casa, outra pessoa na igreja, porque quem é você, de fato? Né? Igual, eu coloquei como meta na minha vida, né? Ler alguns livros, talvez escrever outros livros e ajudar algumas pessoas em coisas que eu já testei. Por que que essa aula está acontecendo? Pessoal, eu falo de rotina e eu falo de estudo desde que eu entrei na internet. Isso tem uns 2, 3 anos. Desde que eu comecei ativamente a entrar na internet. Por que que essa aula está acontecendo só hoje, em 2024?
Porque toda vez que eu ia dar essa aula, eu pensava, cara, será que eu ainda tô em fase de 100, né? Será que eu ainda tô na fase de testar? Eu já posso passar isso pro pessoal porque eu sei que funciona? E hoje eu sei que funciona. Então, beleza. Qual que é o primeiro exercício que eu quero que vocês anotem para fazer depois? Vocês vão fazer uma lista, na verdade duas, né? Uma lista de motivos, que eu chamo de a lista das bem-aventuranças. Ou seja, tudo pelo qual você é grato na sua vida. Tudo, 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 tudo pelo qual você é grato. Ah, eu sou grato pela minha família, e você tem que colocar o porquê. Eu sou grato pela minha família por causa disso, 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 disso. Eu sou grato ao meu pai por causa disso, 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 disso. Sou grato à minha mãe, e assim vai. Beleza? Tudo. Eu sou grato à casa que eu moro, eu sou grato à comida que eu me alimento por conta disso, porque eu moro num país aonde tal, tal, tal. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o motivo da primeira lista, da lista das bem-aventuranças, é você entender que você tem muito mais do que você merece. Todos nós somos assim. E a lista das bem-aventuranças, ela vem acompanhada da segunda lista, que é a lista das suas misérias. Eu minto, eu falo mal dos outros, eu finjo ser o que eu não sou, eu roubei tal coisa, eu plagiei tal trabalho, eu sou preguiçoso no trabalho, eu sou preguiçoso em casa, eu não estudo. Quero que você faça essas duas listas. Esse é o primeiro passo para você estar diante de um material que é próprio seu, que é único. Porque, por exemplo, aqui, ó, a Renata vai ter uma lista. A Aline vai ter outra lista. A Thalita vai ter outra lista. A Maria Luísa vai ter outra lista. A Isabela, entendeu? Cada um é individual, pessoal. É individual. Pedro, tá. Qual o motivo disso? Para que isso serve? Isso serve para você nunca esquecer o motivo pelo qual você precisa melhorar na vida. O motivo pelo qual você precisa sempre dar um passo. O motivo pelo qual você precisa sempre se esforçar um pouco mais. O motivo pelo qual você precisa sempre melhorar. A lista das bem-aventuranças é o que você vai olhar para ela e falar assim: eu tenho pelo o que agir. E a lista das misérias é: eu tenho no que trabalhar. Porque presta atenção, pessoal. A história nos mostra inúmeros, inúmeros, inúmeros retratos e exemplares de pessoas que eram altamente cultas, mas que tinham um coração apodrecido, ruim, vampiresco. Basta a gente pegar, por exemplo, personalidades aí do nazismo, né? Josef Mengele, por exemplo, médico, liderou pesquisas dentro do campo de concentração com crianças. A pessoa tinha conhecimento técnico na ponta da língua, mas não estava alinhado e atrelado ao fundamento da vida, que é o amor. Amor, amar, ponto. Então, se você está estudando para um concurso, se você está estudando para uma prova da faculdade, se você está estudando para o vestibular, se você está estudando para qualquer coisa, você precisa unir a inteligência, que é a técnica, com a sabedoria, que é no fundo, no fundo, no fundo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não alia essas coisas, se você estuda para uma prova simplesmente porque você quer ser aprovado e tal, 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 você pode até conseguir. Óbvio que você vai conseguir. Mas você vai estar diminuído. Se você pode fazer uma coisa com intenção, com vocação, você coloca essa carga vocacionada nela. Faz sentido ou não faz sentido? Beleza? Pessoal, anotem. Primeiro exercício, as duas listas. Listas das bem-aventuranças, que são os motivos pelo qual você não pode parar.
e a lista das misérias, que são motivo pelo qual você deve agir. Ah, eu sou mesquinho. Ah, eu. Beleza? Eu tenho a minha lista também. De vez em quando eu vou lá, dou uma olhada e assim por diante. Eu quero que você una esses dois lados de você. O grande escritor russo, Alexander Solzhenitsyn, ele fala que seria fácil se a gente pudesse separar as pessoas boas das ruins, mas a linha, né, a linha que corta o bem e o mal atravessa o coração de todos os seres humanos. Olha quão bonito é isso. Todo mundo, porra, vai fazer merda uma hora. Todo mundo vai fazer merda uma hora, todo mundo vai errar, todo mundo vai decepcionar, todo mundo vai. Mas todo mundo pode o quê? Fazer coisa boa, todo mundo pode pedir perdão, todo mundo pode, né, não reclamar, não murmurar. Todo mundo pode fazer isso. E esse é o grande segredo. Para você ter ali o sentido e você não parar. Beleza? E a gente vem então para o nosso grande tema, que é estudar. Temos aqui agora, ó, 58 pessoas. Cada uma dessas pessoas tem um objetivo diferente. Cada uma dessas pessoas quer estudar para alcançar alguma coisa, seja uma prova, seja um título, seja um diploma, seja, né, qualquer coisa. Quero ser mais inteligente, quero escrever melhor. Ah, eu quero ser médico. Ah, eu quero ser advogado, preciso passar na OAB. Ah, quero ser neurocirurgião, então eu preciso passar na residência. Ah, eu quero. Todos vocês aqui têm um motivo para estudar. Então, olha só como a vida é simples e a gente que complica muitas vezes. Estudar é um ato simples, é sentar, saber o que vai estudar, desligar do mundo, executar durante o tempo e repetir. O problema é a prática, o problema é o dia a dia, o problema são os 10 anos para frente. O problema é você fazer isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, carnaval. E uma coisa muito interessante, eu sou muito sortudo, né? Eu sou muito sortudo mesmo, porque eu sempre estive dentro de um ambiente de muito estudo, né? Quando eu comecei a estudar, a minha irmã já estudava. Então, a gente passou vários, não foi um, nem dois, nem três. Desde há 10 anos atrás, que praticamente todos os feriados, né, como por exemplo carnaval, essas coisas, eu estou estudando. Eu estou num projeto, ou eu estou trabalhando. Então, o ambiente ele vai contar muito. A disciplina, que às vezes nem é sua, às vezes você faz. Você está dentro do ambiente, mas você faz aquilo sem querer, porque você fica com vergonha de não fazer e os outros estão fazendo. Fala, pô, eu olhava e falava, pô, a Marina está estudando, eu vou estudar também. Pô, a Marina tá. Hoje é sábado de carnaval, mas eu sabia onde eu queria chegar, né? Estudar é uma ação, beleza? Coloca assim no chat. Estudar é uma ação. Vamos lá. Vamos combinar assim, ó. Quando vocês tiverem uma pergunta, vocês levantem a mão ou esperem que aí eu dou a palavra, beleza? Estudar é uma ação. Ótimo. E toda ação que vocês querem tomar, pessoal, toda ação que vocês querem executar, vocês precisam entender uma coisa, que para você ter sucesso numa ação, você precisa esquivar-se, driblar, fugir das distrações que vão atrapalhar a sua ação. Beleza? Todo mundo, todo mundo é assim. Você precisa priorizar. E o que é priorizar? É saber dizer não para uma coisa e garantir o cumprimento de outra coisa. Então vamos lá. Eu quero emagrecer ou eu quero ficar forte. O que você vai fazer? Você vai priorizar o seu emagrecimento. Como?
Você vai falar não para a pizza, para o chocolate, para tudo que é gostoso. E vai ficar com o ovo, a aveia, né? Não é isso? A banana, a panqueca de whey, não tem uns negócios assim? É isso. Se você quer, se falar, eu vou fazer durante 90 dias, eu vou ao nutricionista e eu vou seguir durante 90 dias sem falhar nenhum dia. Você tem um projeto que tem começo e fim, você tem data, você tem uma ação. O que que você vai fazer para essa ação ser executada? Você vai procurar driblar aquilo que te atrapalha de cumprir essa ação. Isso é priorizar. No estudo, o que que te atrapalha a estudar? Vamos ver quem acerta. Aí, a principal coisa que atrapalha as pessoas a estudarem. Quero ver quem acerta. Pronto, já matou. A Camila aqui matou. O celular. O celular é o inimigo número um. E não é só do estudo, é de qualquer ação. É da academia, é, sei lá, do trabalho, é de qualquer coisa que você vai fazer. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu celularzinho e você vai fazer com que ele trabalhe para você. E como que ele trabalha para você? Você vai fazer uma limpa no seu celular ou, se possível, sair desse mundo de redes sociais que você está. Ah, Pedro, eu não quero fazer isso. Beleza, você vai continuar sem estudar, não tem problema nenhum. Você vai continuar disperso, você vai continuar, me desculpa, burro. O que que você vai fazer? Você vai pegar e fazer com que as redes sociais trabalhem a seu favor. Você vai seguir pessoas que você admira, que você quer se parecer com elas. Isso é um grande ponto assim. Vamos lá, eu quero ser forte. Eu vou seguir lá um fisiculturista, porque ele vai fortão. Agora, eu não vou seguir página de fofoca, eu não vou seguir página de nada que vá coisa. Por exemplo, eu estou querendo adquirir o hábito da leitura. O que que você vai fazer? Você vai seguir o Lumen, que ele vai te proporcionar o hábito da leitura. 4 anos fazendo a mesma coisa. Mais de 700 pessoas, mais de 30 obras lidas, mais de 100 convidados especiais. Pô, isso vale a pena seguir, né? Ah, eu quero, sei lá, aprender inglês. Tem um monte de professor aí que ensina inglês na internet. Escolha um bom e siga ele. Ah, eu quero aprender a dançar, sei lá. Ah, eu adoro investimento, eu quero aprender a investir na bolsa de valores. Pegue um bom mentor, siga ele, não siga outros. E vá ali, consumir o conteúdo dele, viu que está repetitivo, muda. É assim que eu faço. Sabe por quê? Porque senão você fica ali, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Faz o seguinte, né? Faz o seguinte, ó. Pessoal aí do iPhone, vai lá em ajuste e coloca e procura tempo de uso. E me fala quanto tempo tem aí. É isso que você desperdiça diariamente. Pessoal do Android, procura também aí. Ajuste tempo de uso. Quanto tempo você passa na rede social? Aí, ó. 3 horas. É difícil? E 3 horas é pouco, hein, Manuela? 3 horas é pouco? Manuela tá de parabéns. Comparado à média. Então, assim, o inimigo número um é o celular. Beleza? Por que que eu trouxe vocês para um grupo? Por que que a minha ideia é trazer vocês para um grupo? Por quê? Porque ali tem poucas distrações. O grupo tem a informação, você executa e pronto. A segunda coisa, pessoal, são ambientes errados. Galera, presta atenção. Eu não quero ser mensageiro do caos. Eu não quero ser um velho chato que não sai, que não bebe, que não. Não.
Eu estou dizendo o seguinte: um projeto tem início e fim. Se você está em ambientes de pessoas que não têm projetos, de pessoas que estão confortáveis com as situações que elas têm, se as pessoas não querem melhorar, você acha que você vai conseguir melhorar sozinho? Então procure ambientes novos, procure pessoas novas. Ah, como eu faço isso? Sei lá, vai para a biblioteca, vai para algum lugar da sua cidade que tem um bando de nerd estudando e fica lá com eles. Beleza? O terceiro grande o terceiro grande problema que a gente encontra quando a gente vai estudar é o tempo. Apesar de que a gente viu que tempo a gente tem, porque se a gente tem para ficar no celular, a gente poderia estar ouvindo uma aula, alguma coisa, né? Beleza. O tempo, horários errados de estudo. Pessoal quer acordar 3 da manhã. Pessoal quer virar a noite estudando. Pessoal quer, né? O pessoal quer um monte de coisas, achando que vai conseguir os resultados da noite para o dia. Não vai. Não vai. Olha aqui. A Camila, fiz uma limpa no meu perfil. Deixei de seguir contas de notícia, tal, tal, de uma pessoa que não agrega em nada. Criei um perfil literário, favoritei apenas poucas contas literárias e uma que dá notícia para concurso. E desativei as notificações do Instagram. Reduzi drasticamente meu tempo de tela apenas com isso. Beleza? Só de você tirar as notificações do seu celular, isso já vai ajudar, tá? Então, horário. Pessoal, tem que ter horário para dormir, tem que ter horário para acordar. Esse é um ponto muito importante. Muito importante. E a gente vai falar isso mais para frente. O quarto ponto que atrapalha muito é não ter uma rotina, não saber o que fazer. Você acorda e tem um dia na sua frente extremamente livre, mas também extremamente improdutivo, porque você não sabe o que fazer com esse tempo todo que é disponível para você. Eu posso garantir com todas as letras do mundo. A maioria das pessoas que estudam são as que têm pouco tempo. São as que têm casa para cuidar, filho para cuidar, né? São as que têm ali 30 minutos por dia para estudar. Essas pessoas estudam de verdade. Ai, Pedro, mas eu não trabalho e eu estudo muito. Beleza. Eu estou dizendo o geral, tá? E a quinta coisa é você usar as ferramentas erradas. Como eu passei muito tempo usando ferramenta errada. Quando eu estudava lá para o Rio Branco, eu degravava as aulas todas, vírgula por vírgula, o que o professor falava. Hoje eu não faria desse jeito. Hoje eu não faria desse jeito. Existem ferramentas melhores do que isso. Existem ferramentas mais úteis do que você ficar copiando vírgula por vírgula o que o professor fala. Beleza? Então vamos lá. Pegaram aí os vilões. Quais são os vilões, então? O celular, ambientes errados, horários errados. Galera, presta atenção com todas as letras de quem está estudando há 10 anos. Eu também não sou o fodão, não. Tá? Tem gente que estuda há 30, 40, 50 anos. Mas 10 anos é um bom tempo. 10 anos é um bom tempo. Então, o que que acontece? Horário, seres humanos são seres diurnos. Ponto. Se você quer trocar a noite pelo dia, você vai ficar doente. Ponto. Não tem o que falar. Pode vir qualquer um, entendeu? Você sabe que é verdade, né? Agora, talvez você tenha horários melhores. Ah, eu estudo melhor de manhã. Porra, acordo uma hora mais cedo ali de manhã, né? Eu produzo melhor à tarde. Beleza, bota o seu estudo à tarde ali, se você puder, né? Ter uma rotina e assim por diante. Beleza, vamos lá. O primeiro exercício que eu falei para vocês foi a lista de motivos. As bem-aventuranças e as misérias. O segundo exercício para vocês aumentar exponencialmente o estudo de vocês, seja em qual área for, seja em qual objetivo for,
é você ter uma rotina estabelecida de horários para acordar, para estudar, para trabalhar, para dormir, para ler, não necessariamente nessa ordem, né? Mas para ler, para dormir e assim por diante. Beleza? Pedro, como que eu faço isso? Pessoal, Google Agenda, não tem mistério. Não tem mistério. Google Agenda. No Google Agenda você vai ter o seu dia todo exposto ali. Que hora você acorda? Ah, Pedro, eu acordo às 8. Porra, legal. Se você acordar às 7, você ganha 1 hora no seu dia. Será que não vale a pena você acordar às 7? Pedro, eu já acordo às 7. Se você acordar às 6, talvez você ganhe 1 hora no seu dia. Você tem que lembrar que 6 horas já está claro. Ah, mas aí o pessoal aqui em casa vai estranhar. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu me mudei recentemente. Eu acho que eu passei, assim, uns 8 anos da minha vida acordando antes das 7 da manhã. Todo dia que eu acordava antes das 7 da manhã, meu pai falava assim: opa, acordou cedo hoje? Ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Aí você fala: ah, acordei, tem uns negócios para fazer. E pronto. Vai para o seu quarto e faça suas coisas. Beleza? É assim que funciona. É assim que funciona. Tá? Então, vamos lá. Estabelecer uma rotina fixa. Beleza? Estabelecer uma rotina fixa para o seu dia ter previsibilidade. Galera, presta atenção. Vocês precisam entrar no dia sabendo o que vocês vão fazer. Ontem eu mandei áudio lá no grupo falando exatamente isso. Eu falei, gente, a segunda-feira ela começa no domingo. Porque domingo você já precisa saber o que você vai fazer ao acordar na segunda. Se você acorda a hora que te dá na telha, e aí você ainda vai ver o que você vai fazer naquele dia. E aí você vai ver a hora que você vai ler, a hora que você vai estudar, a hora que você vai fazer suas obrigações, vai passar o dia e você não fez absolutamente nada. Eu estou mentindo ou eu estou falando a verdade? Porque todo mundo é assim. Se você não tem meta e horário para os seus projetos, eles não andam. Eles não andam. Então vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. Quem aqui é, ela da missão 193 e tá vindo e tá focada aí no bombeiro, bota eu aí, que eu quero saber. É a Larissa, Tayane, beleza. Olha, eu. Se vocês, olha só, vocês já sabem o que vocês querem, vocês já têm conhecimento do que cai na prova de vocês, vocês têm 24 horas no dia, vocês têm uma infinidade de coisas para fazer. O que vocês precisam? Previsibilidade. Estudar com inteligência. De tanto eu ouvir lá o Barreto falar, eu descobri que EPH, que é APH, sei lá, que é atendimento pré-hospitalar, é a matéria que mais cai. 60% da prova é isso. Você vai estudar o quê? Isso. Mais do que as outras coisas. Então vamos lá. Segunda-feira você vai estudar a matéria X, terça-feira a matéria Y, quarta-feira a matéria W. Quinta-feira a matéria tal, tal. Ah, Pedro, mas não dá, são 8 matérias para 7 dias. Então você vai dividir num dia, você vai estudar 2 matérias, é óbvio. Beleza? Isso são algumas coisas. Olha só o que eu quero falar com vocês aqui agora. Uma hipótese geral do que eu faria. Aí, isso é o que eu já faço, né? Mas o que eu começaria hoje a pensar. Horáriozinho assim bacana, tá? Vamos lá. Alguém que trabalha e estuda e que tem que estar no trabalho às 8 da manhã. Tá? Está no trabalho às 8 da manhã. Mas, por exemplo, está estudando para uma prova, está estudando para alguma coisa. O que que eu faria no lugar dessa pessoa? Eu acordaria 1 hora mais cedo. No meu caso, eu acordaria às 5. Eu faria uma leitura ali, no meu caso, do Evangelho, 2 minutos. É uma leitura de 2 minutos. Você baixa o aplicativo lá, vai ter o Evangelho do dia. Você lê em 2 minutos. Ponto.
Depois, eu leria um livro de literatura por 25 minutos. Aí já deu meia hora. Eu tomaria banho, tomaria café e iria trabalhar. Isso 5h30. Vamos lá, 1 hora para tomar banho e comer, 6h30, sai do trabalho, você está às 8 no trabalho. Beleza? Se você vai de ônibus, metrô, você tem o puro ouro na sua mão. O puro ouro na sua mão do estudo. Se você não dirige, se você não dirige, se você pega ônibus ou metrô, você tem o ouro na sua mão para o estudo. Por quê? Porque você tem um tempo ocioso de deslocamento, que você vai utilizar para quê? Para ficar no celular, provavelmente. Não, você vai utilizar para você estar em contato com aquela matéria que você está estudando. Ah, Pedro, mas eu não vou absorver 100% do que o professor está falando. Cara, é melhor do que nada. 100% de zero é zero. Então, se você estuda muito bem, se você só estuda quando você está 100% focado naquilo, provavelmente você não estuda nunca. Então, você está ali no ônibus, o que você pode fazer? Você pode responder exercício, né? Thaís, é o seguinte, no final a gente comenta cada caso a caso, tá? Beleza? Que senão a gente fica pausando aí e vai. Mas guarda essa sua pergunta, Thaís, que a gente volta com ela, beleza? Só porque senão a gente fica no caso a caso e vai abrindo e a gente perde o fio da meada. Mas eu vou responder você. Me lembra no final. Então, olha só, se você não dirige, cara, você tem ali 30, 40, 1 hora dentro do metrô, 1 hora dentro do ônibus, que você precisa utilizar para ler, para estudar. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, são 2 horas de leitura de estudo que você perde por dia. Ah, Pedro, eu dirijo, eu tenho que ficar ligado ali do trânsito. Beleza, arruma um podcast, arruma o áudio da aula que você tem que ouvir, arruma um vídeo no YouTube que fala sobre a matéria que você está ouvindo. Vai, sei lá, mas utilize aquele tempo que você está ali para você estar em contato com a matéria. E aí a gente vai para aquele tema da impregnação. Galera, estudar não é literalmente decorar as coisas, mas é você fazer das coisas um acesso rápido para o cérebro, porque você está em contato com elas o tempo todo. Beleza? Então você tem isso aí. Aí você trabalha, você chega no seu trabalho, hora do almoço. Cara, hora do almoço? E se você tirar 30 minutinhos ali da hora do almoço para você responder umas questões? Se você tirar 30 minutinhos ali para tal coisa, para você estar em contato com uma literatura, para você estar em contato com alguma questão da prova, beleza? Isso é importante. É você usar as armas que você pode usar para você potencializar, pessoal. Não tem segredo, basta você virar e falar assim: a minha prioridade será, durante X tempo, esse assunto. Quando você começa a pegar a manha e começa a fazer isso um dia, depois o outro, depois o outro, depois o outro, você não vai conseguir ficar sem ter o que estudar. Porque você começa a ver que as coisas ficam mais claras na sua cabeça, que você começa a ter uma vida com mais sentido, você começa a se sentir útil, você começa a pensar da forma diferente da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas elas estão se importando com putaria, futebol e aposta. Não sei o que lá, bet. Então, se você pensa diferente dessa galera, muito provavelmente você vai se destacar melhor no seu trabalho, você vai se destacar mais nas provas, você vai escrever melhor, beleza? Ah, Pedro, dá muito trabalho. É, dá. Então, é o que eu falei. Você não, né, não vai ali desenvolver. O importante, pessoal, é você estar sempre em contato com algo que vai te desenvolver, te dar uma nova ideia, te dar uma dica, e assim por outro. Exatamente. São escolhas.
Lembra que eu falei lá o que é priorizar? Priorizar é dizer não para algumas coisas e garantir o cumprimento de outras. Então você precisa, pessoal aí que está estudando para o bombeiro. Vocês têm aí, sei lá, 10 meses, 11 meses, um ano que seja. Cara, você tem. Isso passa assim, ó, voando. Se você ainda não está em ritmo de estudo, você precisa para ontem começar o ritmo de estudo. Se você está estudando para uma OAB, você precisa para ontem. Se você quer mudar de emprego, você precisa para ontem ter novas habilidades. Por que de acho uma empresa nova iria te empregar, ia dar oportunidade para uma pessoa preguiçosa que não conhece nada além do que ela é obrigada a conhecer, que não tem habilidade nenhuma, que escreve mal, que fala mal. Por que você acha que se você fosse dono de empresa, sei lá, você tem uma empresa aí, se você fosse dono de empresa, você não ia querer uma pessoa para compor o seu time que fosse interessada, proativa, inteligente, escrevesse bem, falasse bem, trouxesse soluções? Como de acho você garante isso na vida? Em contato com esses materiais, com literatura, com. Entendeu? Beleza? Tá fazendo sentido? Se tiver, coloca aí, ó. Está fazendo sentido, que eu quero saber. É muito difícil ficar dando aula aqui, ó, né, para só alguns nomes aí. Eu agradeço aí a Thaís e a Renata, que são minhas companheiras aqui hoje de tela aberta, viu? Obrigado. E o tio Henrique também, tio, um beijo. Que eu tô vendo a carinha deles aqui, aí me deixa mais alegres. Beleza, está fazendo sentido. Eu trabalho, olha só, eu trabalho 60 quilômetros de casa e vou escutando áudios enquanto dirijo. No almoço, como não consigo vir para casa, eu tiro meia hora, 20 minutos e leio os livros do Lumen. Ponto. É isso aí, Raquel. Então, galera, é isso. Ah, Pedro, mas a vida fica muito chata assim. Cara, é por isso que eu falei que projeto tem fim. Projeto tem um objetivo. Você, presta atenção, quem vem de alta performance, uma vida em alta performance o tempo inteiro, está mentindo para você. Se desapegue disso. Você vai ter alta performance em locais diferentes da sua vida. Então, se você tem alta performance no estudo, pô, talvez você não vai estar tão bem assim, sei lá, na alimentação. Estou dando um exemplo. O que você pode fazer é o básico de tudo bem. Você pode se alimentar bem, você pode fazer um exercíciozinho bem, você pode estudar bem, mas se você quer hiperfoco em tudo, é muito difícil você manter. Então, os projetos, eles precisam ter início, meio e fim. Porque aí te dá previsibilidade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que aconteceu comigo sábado passado. Eu coloquei na cabeça que eu queria fazer um duatlo, um sprint, né? O que que é? 20 quilômetros de bicicleta e 5 quilômetros de corrida. E olha só, tô tomando antibiótico, porque eu fiz uma cirurgia, e eu fiquei 21 dias parado por causa da cirurgia, e fiquei mais 28 dias parado, porque eu estava viajando antes da cirurgia. Então eu cheguei de 28 dias parado, e depois logo eu operei, então eu fiquei mais 21 dias. Somando aí dá uns 50 dias sem praticamente fazer exercício físico nenhum. Mas eu botei na cabeça que eu queria fazer isso. Aí eu fui. Eu quase morri. Quase morri. Eu ficava lá, aquela coisa horrível. Eu falava, eu vou desistir. Aí eu pensava, não posso desistir, não vou desistir. E aí ficava tudo preto. Eu tô falando para você fazer isso? Não tô falando para você fazer isso. Eu só estou dizendo o seguinte, que eu só terminei porque eu sabia que eu não ia correr 6 quilômetros, 7 quilômetros, 8 quilômetros. Eu ia correr 5. Então, quando faltava 3 quilômetros, eu falava assim, cara, falta só 2. Eu não posso parar com 2 quilômetros. Previsibilidade. Você precisa saber que esse seu sprint de estudo
ele tem 1 hora para acabar, ou pelo menos para trocar de assunto. Vamos supor que todos vocês, e o meu desejo é que todos vocês que estudem para o bombeiro aí, o pessoal, que vocês sejam aprovados. Eu espero que vocês não se contentem com isso. Eu espero que lá dentro vocês queiram fazer cursos. Eu espero que lá dentro vocês queiram, talvez estudar para oficial, talvez estudar para outra carreira, e assim por diante. Então, terminou uma etapa, você precisa de desafio, velho. Você precisa de desafio ali, ó. Você tem um desafio, completou esse desafio, vai para o próximo. Beleza? Vai para o próximo. Vamos lá. Então, o que eu faria, né? Ir até o trabalho, ônibus e metrô, cara, leitura. Horário de almoço, assistiria ali uma videoaula, assistiria ali, faria ali uma leitura. Ah, eu vou dirigindo um áudio, um podcast sobre o assunto que eu estou estudando. Cara, matéria grátis aí no YouTube não falta. Praticamente você consegue acessar muita coisa de qualidade sem pagar nada. Muita coisa sem pagar nada. Entendeu? E aí vem um ponto que é um ponto muito interessante para todo mundo, que é: ah, eu estudo 1 hora por dia, eu assisto videoaula. Pessoal, entendam uma coisa, vocês não serão aprovados apenas assistindo videoaula. A videoaula é um norte para o estudo de vocês. Beleza? A videoaula é um norte para o estudo de vocês. Quando eu digo estudo, não está contando a videoaula. O estudo é você fazer exercícios, né? Olha aí, ó. A Thaís falando, cardio na academia com as aulas do Lumen. É isso, velho. Ser inteligente. Ah, não posso assistir o ao vivo. Não tem problema. As aulas são todas disponíveis para você assistir quando dá. É isso. É isso. Então vamos lá. A Thaís, ela vai ficar maromba e inteligente. Né, Thaís? Ela vai ficar lá sarada e vai saber quem é o Hemingway, quem é o Camus, quem é o Remarque, do que se fala o Nada de Novo no Front, o que que o estrangeiro fala. Quantas pessoas nunca ouviram falar desses autores? É isso. É o que a gente falou lá em cima, as escolhas. São escolhas que a gente faz. Beleza? Então é isso. Olha só. As videoaulas, ela norteia o seu estudo. Pedro, eu não tenho nenhuma prova em vista, eu quero ter uma rotina de estudo para o meu autoconhecimento, para o meu autodesenvolvimento. Perfeito, pega um tema, se junta a um clube de leitura, faça da sua vida Sabe qual é a melhor metáfora para uma vida de estudo? A sua vida ela tem que ser um caminhar no Louvre aonde você está. Você tem que estar impregnado de uma fantasia e de uma imaginação tão poderosa que você consegue ver literatura, arte, poesia, tudo isso no local onde você está. Quando você vai à igreja, você vai ver imagens. Quando você vai ao culto, você vai ver nas palavras do pastor a poesia o livro da Bíblia traz muitas poesias, né? Quando você está em contato, por exemplo, com a natureza, você vai ter ali um olhar atento. É um caminhar no Louvre, independente de onde você está. Depois você coloca assim, ó, no YouTube, Tour pelo Louvre. Eu não sei, para vocês terem ideia da magnanimidade que é você caminhar num lugar como aquele. Beleza? Então, o que que nós temos? Pedro, eu estou lá. Eu vou contar um negócio aqui para vocês interessante. Durante um tempo, eu trabalhei num trabalho extremamente mecânico, né? Eu fazia a mesma coisa todo dia durante 1 ano e meio. Mas foi a época que eu mais estudei na minha vida. Eu adorava fazer coisas mecânicas que eu não tinha que falar com ninguém, que eu não tinha que pensar praticamente no que eu estava fazendo. Eu entrava em modo
Eu me desconectava do mundo, botava o meu fone ali, botava a minha aula, botava o celular no bolso e fazia o que eu tinha que fazer de modo automático, praticamente. Mas enquanto o meu corpo estava fazendo o que eu tinha que fazer, eu estava estudando. Eu estava vendo aula. Ah, eu absorvi 100% daquelas aulas? Claro que não. Mas você ganha no longo prazo. Se você pega 30% de um assunto durante 2 anos, é muito mais do que eu tivesse parado e fosse, né, estudar todos os pormenores da primeira aula. Eu percorri 110 aulas de um curso que eu faço, né? Ulisses, me lembra no final também, viu? Mesma coisa aí da Thaís. Vou responder a sua e a dela. Perguntas excelentes. Então, eu fui me impregnando daquilo. É óbvio que o estudo não era na qualidade ideal, porque qual é a qualidade ideal? É a gente depositar na conta do estudante R$ 1 milhão por mês e ele ter ali um ambiente de ar-condicionado, com todos os materiais bons, com tempo, com vigor, com ânimo para você estudar, ter o caderno mais bonito, as canetas mais bonitas, os livros mais bonitos, o computador mais top. Esse é o ideal, mas qual que é o real? O real é você fazer aquilo que você tem que fazer no ambiente que você está. Eu estava lá, num ambiente extremamente pouco propício ao estudo, porque tinha muito barulho, porque tinha muita sujeira, mas eu estudei todos os dias. Eu botava o meu fone e eu fazia o que eu tinha que fazer dentro desse ambiente. Beleza? Então, olha só. Às vezes, o estudo ele não precisa ser um sentar e um ler. Às vezes, um ouvir, um conversar. Então, se você está diante, vamos lá. O pessoal do Lumen aí sabe da nossa admiração pelo professor Carreira. Você acha que vale mais uma apostila ou uma conversa com o professor Carreira? É óbvio que uma conversa com ele. Vamos lá. Você acha que vale mais o contato com um grande mestre ou um dialogar com um grande mestre ou ler o que aquela pessoa escreveu? Porra, quando você tá com ela, você pergunta, ela responde, aí você fala, ah, e isso, e ela responde, ah, mas e aquilo, e aquela exceção? Não, pensa nisso e nisso aqui, pesquisa tal livro. Às vezes a pessoa não vai te dar a resposta completa. Às vezes a gente abre a caixinha, a pessoa manda um negócio lá que é impossível responder numa caixinha. Aí o que que você faz? Pô, lê tal isso aqui, vai atrás disso aqui. Você melhora o caminho daquela pessoa. Beleza? Estudar também é isso. Estudar não é simplesmente sentar e ficar ali parado, lendo, vendo aula e aula e aula e aula. Beleza? É você estar em contato. É você estar em contato. Beleza? Então eu faria isso. Eu acordaria 1 hora mais cedo, às 5, eu faria a leitura ali do Evangelho, 2 minutos. Não, de verdade, não passa de 2 minutos, 3 minutos no máximo a leitura do Evangelho do dia. Se você, por exemplo, igual o tio Henrique é judeu, né? Você vai ler ali um salmo, você vai ler ali outra coisa, né? Você vai pegar ali o que eu dou o exemplo do Evangelho, porque eu sou católico. Então, para mim, faz diferença, né? Agora, se você é budista, se você é judeu, se você é evangélico, o evangélico também pode ler o evangelho. Mas, assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Estar em contato com esses textos, beleza? Eu faria uma leitura. No caso, como eu estou, né, imerso no Lumen, eu faria uma leitura de 25 minutos ali do Lumen. Pessoal, 25 minutos você consegue ler 10 páginas. Você lendo 10 páginas por dia, úteis. Porra, são 22, 200 e tantas páginas no mês. Você consegue ler todos os livros do Lumen. Todos. Exatamente, Camila. Exatamente. Fazer o que precisamos, onde estamos, com o que temos e como podemos. Agora, a sua régua tem que ser alta.
Você não pode ficar passando pano para você mesmo, falando, ah, não, hoje eu fiz o meu melhor, eu estudei 5 minutos. Não, velho, não é desse jeito. Aí você vai continuar onde você está, né? Você vai continuar onde você está. Beleza? Pessoal, Pedro, e em relação à revisão, a método de estudo, não dá para a gente abordar isso hoje, infelizmente. Mas olha só, fez a lista das bem-aventuranças, fez a lista das misérias. Você está munido ali do que você tem que melhorar e por quem você tem que fazer as coisas. Você foi lá, fez uma limpa ali na sua rede social, focou no que você quer, utilizou aquilo como instrumento de aprendizado. Você acessa ambientes certos, bibliotecas, grupos de estudo, grupos de leitura. Você tem os horários certos, você acorda, você dorme na mesma hora, você lancha. A alimentação é muito importante. Você tem horários. Por que que uma escola tem horários? Para quem não sabe, pessoal, a escola, o modelo escolar, ele nasce na Idade Média, né? Ele vem dos mosteiros. As escolas mais tradicionais, ela tem até o formato de mosteiro, que é aquele formato em U, com um jardim no meio e as salas de aula ali. O pátio, né? Que eles chamam, o pátio, né? O O ali e o jardim no meio. Por quê? Porque os mosteiros, pessoal, foi onde a humanidade alcançou o ápice da inteligência dela. Por quê? Porque eles tinham horários para acordar, para dormir, para comer, para estudar, para rezar, para se exercitar, para plantar, para colher, para limpar aonde eles viviam. Eles tinham horário para tudo. Então, se você tem um objetivo e você tem uma data para iniciar e para acabar, você vai cumprir esse objetivo. Beleza? Tá fazendo sentido? Olha aí. Quando você acorda e eleva seus pensamentos a Deus, o dia fica mais grato para as suas atividades. É isso. Primeiras coisas. Você acorda, o pessoal acorda, já pega o celular e já, né, e já vai fazer outra coisa. Já vai ver reels, já vai ver meme, aí já começa a imbecilizar a mente. O que que você tem que fazer? Tem que acordar. E pelo menos na primeira hora do dia, você não pega no celular. Na primeira hora do dia. Por quê? Porque ele não vai te ajudar. O que que você vai fazer? Você vai acordar, aí você vai beber água, você pode tomar um banho, se você preferir, para você acordar de fato. Aí você vai ler ali, vai ter o seu contato com Deus. Você vai ler ali o texto sagrado da sua religião. Você vai fazer as suas orações, você vai ler um livro, uma literatura, sua mente está limpa, velho. Sua mente está limpa. Você vai ler ali uma literatura que vai abrir o seu vocabulário, que vai expandir os seus horizontes de consciência, né? Que vai te conectar com temas importantes, que vai te informar muito melhor do que às vezes o jornal faz, que vai literalmente te deixar inteligente. Pessoal, é engraçado o seguinte, a literatura, ela literalmente te deixa mais inteligente. A rotina literalmente te deixa mais produtivo. E as pessoas não fazem. Aí as pessoas chegam para mim e falam: Nossa, Pedro, é, eu queria, sei lá, falar, escrever. Estou dando um exemplo, igual você faz. Cara, mas eu estou falando exatamente aqui. Você precisa de uma rotina, você precisa ler e você precisa diminuir o seu tempo no celular. Você não faz nada disso. Como é que você quer ter resultados diferentes? Beleza? Então vamos lá. Eu tentaria encaixar uma atividade física todos os dias, seja caminhada, academia, seja natação, seja o esporte. Por quê? Porque isso te distrai, isso ativa seu corpo, isso te dá autoestima, né? Isso te dá saúde.
O padre Antoine Sertiange, ele vai dizer o seguinte: quem não tem tempo para fazer atividade física, há de encontrar tempo para ir ao médico. É verdade ou não é verdade? Então, se você não tem tempo, não tem problema não, mas você vai ter que arranjar tempo para ficar indo no médico, para ficar internado. Então, colocaria na sua rotina, ah, Pedro, pô, eu trabalho o dia todo, tô focado aí. Cara, beleza. Sei lá, sobe de escada teu prédio. Você chegou, sobe de escada. Ah, eu moro no 11º andar. Velho, já vai ajudar, você já vai queimar algumas calorias, já vai ativar alguns músculos ali. Evita elevador, sei lá, né? Evita comer doce. Tô dando aí exemplos para uma vida que realmente você não tem tempo. Mas eu só aceito que você não tem tempo se você for lá em ajustes em tempo de uso e tiver o seu consumo em rede social menos de 1 hora por dia. Aí eu acredito que você não tem tempo. Beleza? E a gente já encaminha para o final. Qual que é a terceira atividade, então, pessoal? Já foram duas. Já foram três, né? A primeira são as listas de motivos das bem-aventuranças e das misérias. Ah, Pedro, eu não vou fazer isso não, que coisa estranha. Não faça, velho. Não faça. Não tem problema. Vocês não são obrigados a seguir nada do que eu disse aqui. Eu estou dizendo o que eu faço para estudar durante 10 anos. Todos os 10 anos eu estava lendo? Não, mas eu estava ouvindo, eu estava conversando, eu estava pesquisando, eu estava escrevendo, eu estava ouvindo, né? A primeira atividade é essa. A segunda atividade é a limpa dos esses os balõezinhos aí. A limpa dos celulares, das redes sociais, buscar acessar novos ambientes, criar uma rotina e usar as ferramentas certas. As videoaulas certas, cursos bons, livros bons e assim por diante. Ferramentas, beleza? O terceiro exercício é montar a tua própria rotina. Você vai lá, você tem uma conta Google provavelmente, você vai abrir a agenda, o Google Agenda, e vai botar 6 da manhã, acordar. Aí o que você vai fazer? Vai botar o alarme, 6 da manhã. Aí, 6h05, eu vou ler o texto sagrado. Aí o que você vai fazer? Às 6h07, 6h10, você vai ler 25 minutos, meia hora de literatura. Aí você vai trabalhar, você volta. Pedro, eu não trabalho, eu tenho o dia todo para fazer. Então, aí você não tem desculpa. Aí você não tem desculpa, porque você só está sendo um preguiçoso. E eu posso te falar, provavelmente a pessoa que está trabalhando, ela vai chegar primeiro nos objetivos dela do que você que tem o tempo todo para isso. Olha aí a Aline, gabaritando. Não me dou bem com eletrônicos, uso o planner do Lumen Acervo. Melhor do que isso é impossível, né? Eu falo do Google Agenda porque é grátis. Mas olha aí, você investir num bom planner, você investir na sua rotina, isso te. Perceba que a palavra que eu dou não é gastar dinheiro com. Porque gastar dinheiro é um dinheiro que vai e nunca volta. Quando você investe em alguma coisa, como por exemplo, na sua rotina, num planner, o que você está fazendo? Você está plantando para você colher depois. Então esse dinheiro volta e volta muito melhor. Olha aí, o Google ainda ajuda a dar ideias de atividades. Escolhemos o turno e baseia no que já a agenda, ele dedica na hora. É isso. Eu não sei nem fazer isso aí, só para você ter ideia. Então, beleza. Pedro, e final de semana? Pô, final de semana é delicinha. Delicinha, porque você vai acordar. Você não precisa acordar às 5, nem às 6. Você vai acordar às 7 ou às 8 da manhã. Aí sabe o que você vai fazer no sábado?
No sábado você vai estudar. No sábado você vai estudar e praticar exercício. Você acordou, foi para academia, foi correr no parque, foi correr na rua, voltou, toma banho, estuda, almoça, estuda até as 4 da tarde. Depois de 4 da tarde, meu amigo, você vai fazer o que você quiser. Você não vai ligar para estudo, você não vai fazer nada, você vai esquecer que você precisa estudar. Mas aproveita teu sábado de manhã. Aproveita teu sábado de manhã para assistir uma videoaula, para fazer alguma coisa. Pedro, e domingo? Domingo você esquece, você não faz nada. Domingo você vai descansar. Sabe por quê? Porque na segunda volta cedo às 5 da manhã. É assim que funciona. Domingo você vai ver filme com a família, domingo você vai sair com seu namorado, domingo você vai sair para jantar, você vai cozinhar, você vai fazer churrasco, vai tomar uma cerveja, você vai fazer o que você quiser. Você não vai pensar em igreja, exatamente. Você não vai fazer nada que seja ligado a estudo. Nada, nada, nada que seja ligado a estudo. Pessoal, acrescentei em alguma coisa? Diga sim se acrescentei ou não, se eu só falei o óbvio. Agora entenda o seguinte: o grande mal nosso é o quê? É a gente, pô, fiquei animado pra caralho, eu vou começar a estudar, uou, não vai ter pra ninguém. Aí o que que acontece? Chega amanhã, você já esqueceu tudo que eu falei. Cara, bota em prática. Não esqueça o que eu tô falando, por favor. Eu tô pedindo, por favor. Eu estou pedindo, por favor. Pessoal, eu quero propor aqui para nós, né? Temos aqui 48 pessoas, né? 48 pessoas. Eu quero propor para nós aqui o seguinte: uma semana juntos, compartilhando aí. Uma semana inteira, até a próxima segunda-feira, da gente fazendo o que tem que ser feito, nos horários que tem que ser feito. Então, o que que significa isso? Significa que você, depois de organizar os seus horários, você vai cumprir eles até a semana que vem. É um desafio mesmo. Eu estou desafiando vocês para a gente fazer uma semana juntos, né? Do quê? Dessa rotina de estudo, dessa rotina de leitura, dessa rotina de acordar um pouco mais cedo, dessa rotina de dormir na mesma hora, nessa rotina que é sustentável, pessoal. Vocês topam? Bota assim, topo. Quero ver. É isso. Pessoal, é o seguinte. Aí tem algumas coisas. A Marina falou, cria uma hashtag. Isso é legal, tá? Então a gente vai ter aí, ó, a hashtag os trabalhos e os dias. Beleza? Que é o nome do nosso grupo lá. Eu quero que vocês coloquem assim, ó. Vocês vão sair, vocês têm, todo mundo tem Instagram, todo mundo veio do Instagram. E eu quero que vocês anotem a seguinte frase: todas as grandes obras foram criadas no deserto, incluindo, inclusive, a redenção do mundo. Então é o seguinte, a nossa frase é essa: todas as grandes obras foram criadas no deserto. O que que é o deserto, Pedro? O deserto, pessoal, é você abdicar de um monte de coisa, é você falar não, é você ter horário para cumprir. Isso não é legal, não é gostosinho, mas até quando a gente vai viver na base do gostosinho? Ah, eu não gosto de tal coisa, por isso que eu não faço. Beleza, velho, eu não tem problema. Mas até quando, né? Inclusive a redenção do mundo. Então é o seguinte,
Pega, sei lá, bota um fundo branco ou fundo preto no story, coloca: todas as grandes obras foram criadas no deserto, incluindo a redenção do mundo. Coloca a nossa hashtag, os trabalhos e os dias, e me marca. Assim eu vou saber que você está participando do desafio. Por quê? Porque na segunda-feira que vem eu vou sortear um negócio. E só vai participar do sorteio quem cumprir o desafio. E eu estou de olho em vocês. Eu vou sortear um negócio. Ah, o que que é, Pedro? Não vou falar até segunda-feira. Beleza? Então, vai lá. Os trabalhos e os dias, a hashtag. Todas as grandes obras foram criadas no deserto, incluindo a redenção do mundo. E me marca, @Pedro Antônio Constantino. Esse aí é o meu Instagram. Tem gente que veio por outros grupos, então não me segue lá. Não precisa me seguir, não quer me seguir, não precisa me seguir. Mas me marca se você quer participar do sorteio. Beleza? Então, uma semana, pessoal, 7 dias, acordando no horário, lendo diariamente, seguindo a rotina fixa, dividindo seus horários, cumprindo aquilo que foi proposto. Então, vamos lá. Você organizou seus horários? Você fez a lista das bem-aventuranças da miséria? Vale sim, Ellen. Vale para quem tem perfil privado, tá? E a gente vai estar em contato no grupo, então não tem muito problema não. Beleza? Eu ainda não vou abrir o grupo para todo mundo falar, porque vira bagunça. E eu não quero bagunça, tá? Talvez eu nunca abra o grupo, tá? Então é isso. Vai me marcando, vai postando e vai colocando a hashtag aí, os trabalhos e os dias. Por quê? Pessoal, o que eu vou sortear pode ser um divisor de águas aí no seu objetivo, seja ele qual for, tá? Pode ser um divisor de águas. É claro que eu posso até determinado momento influenciar vocês a fazerem alguma coisa. Vocês precisam tomar a rédea aí da rotina de vocês e colocar para, né, para lascar. Para quem está sem rede social. Aí, Nathalie, é o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai cumprir o desafio e você vai falar assim para mim lá no dia do. Aqui na segunda-feira que vem, você vai falar assim: Pedro, eu cumpri o desafio. Eu vou acreditar em você e te coloco no sorteio, tá bom? Beleza? Todas as grandes obras foram criadas no deserto, incluindo a redenção do mundo. Beleza? Pessoal, durante a semana, como que nós vamos fazer? Eu vou mandando textos no grupo, porque vai ajudar vocês, vou mandando áudio, que vai ajudar vocês, vou mandando vídeo. Eu vou abrir o grupo mais vezes, então o pessoal novo vai entrar. Só que eu quero que vocês façam o seguinte, tá? Eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês mandem para mim um e-mail com a lista das bem-aventuranças de vocês. Eu não quero a lista de miséria. Eu quero só a lista pelas coisas que vocês são gratos. Lembra? É o nome da coisa e o porquê você é grato. Então, eu sou grato pela minha família, porque eles sempre me ajudaram, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Beleza? Vocês vão mandar por e-mail, que é o Constantino com dois Os, ponto Pedro, @gmail.com. Esse e-mail aí, beleza? Pessoal, eu espero que tenha sido útil o nosso primeiro encontro, tá? Espero que tenha sido útil. Eu espero que isso faça com que vocês vejam que é possível. E não é assim algo distante. Basta a gente parar de ser preguiçoso. Ah, Pedro, mas isso dá um trabalho do caramba. Dá um trabalho do caramba. Beleza? Dá um trabalho do caramba. Então, o que que eu quero para vocês? Eu quero que vocês, né, coloquem nesse e-mail aí pelo menos 10 coisas que vocês são gratos. Tem que ter pelo menos 10 coisas na vida de vocês que você fala assim, não, pô, isso aqui é bom e eu não dou a devida atenção, entendeu? Beleza? Pessoal, fico por aqui. Nosso primeiro encontro acho que foi muito legal, né? Apliquem aí o que eu disse para vocês.
beleza? Apliquem aí, não de forma nenhuma esmoreçam, tá? Eu tenho certeza que vocês vão ver, assim, diferenças absurdas em 7 dias, tá? Eu não vou cobrar ninguém, eu não vou ficar enchendo o saco de ninguém. Não quer fazer, não faça. Vocês são, como diz, né, o pessoal, vocês já são grandinhos já. Então, mas eu vou te falar uma coisa, se você fizer, né, você vai ver uma mudança absurda na vida de vocês. Só de você colocar em prática o que eu ensinei aqui hoje. Um beijo a todos, um abraço e fique com Deus aí e até qualquer hora no grupo e até segunda que vem, beleza? A gente vê lá o horário que fica legal para a gente conversar na segunda, tá bom? Um beijo a todos. Valeu, valeu. Ah, pessoal, peraí. Não vou embora. Eu falei que eu ia responder 2 perguntas, né? A pergunta da Thaís e a pergunta do Ulisses. Thaís, eu estou dividida entre 2 projetos. Era mais ou menos essa a sua pergunta. Thaís, organize-se, tá? Hoje eu estou na linha de frente de 4 empresas, né? 4. Organização que vai determinar isso aí. Beleza? Fica tranquila, não é da noite para o dia. O mundo não foi feito em um dia só. Então você vai pegando a manha. Uma hora você vai ter que focar mais em um, outra hora você vai ter que focar mais em outro, mas tenha sempre em mente que você precisa, né, colocar em prática isso aí. Beleza? Colocar em prática o quê? Rotina, disciplina e estudo constante. Beleza? Ulisses, e para estudos de longo prazo, prova oral e etc. Aí, meu amigo, é sentar e montar uma rotina impecável, principalmente porque eu sei que você trabalha. Focando nas matérias que você tem mais dificuldade. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar na segunda-feira que vem, beleza? Coloque em prática só esses primeiros detalhes aí, tá bom? Valeu, pessoal. Um abração a todos. Até mais.